Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom louvar o Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, glória e majestade estão diante dele. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Meus irmãos, vamos para o nosso 7º sermão no livro do profeta Abacuque. Capítulo 3, nós vamos do verso 1 ao 2. Esse será o antepenúltimo sermão. Aqui no capítulo 3 nós vamos ter 3 sermões. Aqui é o primeiro deles, verso 1, 2. Próximo será do verso 3 ao verso 15. E o último, do verso 16 ao 19. E aconselho você a reler esse capítulo. Então, como sempre faço, irmãos, vou ler o texto e depois dizer como eu vou caminhar por ele, tá? Vamos ler então, irmãos. Capítulo 3 de Abacuque, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, para que o Senhor seja gracioso a nos fazer compreender o que esses 2 versos têm a nos ensinar nessa noite. Senhor, te damos graça, Deus, mais uma vez nessa noite, pela leitura que fizemos ao iniciar essa reunião, um culto a Ti, pelas orações, pelas canções que cantamos aqui, que amamos estar no Teu tabernáculo. Ó Deus, que o Teu nome deve ser glorificado nas alturas. Tu és majestoso e que Tu és um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia das nossas fraquezas, Senhor. Restaura-nos. Nos faz estar diante de Ti, confiando no Teu perdão, Senhor. Sê conosco mais uma vez agora na exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Deus. Não nos permita sair da mesma forma que entramos aqui, Deus. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Tem compaixão de nós. Fala aos nossos corações. Edifica-nos, Senhor. Transforma-nos a cada dia mais e mais. Salva aqueles que estão carentes de salvação. Renova aqueles que estão desanimados, Senhor. É que eu te peço e te rogo que seja prazeroso para todos nós aqui, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos possam observar com gratidão o grande privilégio de ler a Tua palavra, cantar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, Senhor. Ofertar e dizimar em louvor e gratidão por todos os benefícios derramados materialmente, Senhor. Mas te agradecer pela salvação, Deus. Em nome de Jesus, sê conosco agora. Que as nossas mentes estejam cativas, Deus. A Tua palavra é que eu te peço e te rogo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a gente já percebeu, no capítulo 1, que Abacuque começa se questionando a Deus. Senhor, me escuta. Estou em aflição. Senhor, ouve-me. Eu vejo violência. Agora no capítulo 3 é outro Abacuque. Agora ele não vai mais questionar, ele não vai mais protestar. Ele fez isso por 2 vezes. Mas agora ele é outro. Agora diante de tudo que ele ouviu. E veja bem, irmãos. O que Abacuque ouviu como resposta
as suas queixas não foi nada fácil de se ouvir. Tanto não foi que ele precisou orar de novo para tentar entender como é que Deus poderia responder ele da maneira que respondeu. No capítulo 3, literalmente, Abacuque vai se comportar exatamente como Deus quer que ele se comporte. Como Deus disse como ele deveria se comportar em meio ao caos, em meio à situação difícil, em meio à situação que, aos olhos humanos, é de total falta de esperança. O Senhor disse para ele no capítulo 2, logo no comecinho, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o que está escrito aqui agora, especificamente no verso 1 e 2, é Abacuque literalmente sendo esse justo que vive por fé. O justo que vive por fé, ele tem a consciência da aflição, da angústia, da dor, do braço forte de Deus, mas em meio a toda essa tempestade que deixa qualquer um com a esperança longe dos olhos, mesmo assim, por ele viver em fé, ele consegue suportar esse momento tão difícil. Isso faz me lembrar uma ilustração aqui, que eu até anotei aqui, que na época, para os irmãos entender como é, na prática, o indivíduo viver isso aqui, o justo vive pela fé. A ideia é de que ele não vai viver pelo que ele está vendo, só pelo que ele está vendo. Ele vai viver além disso. Porque quando a gente lê Hebreus vai dizer que fé é certeza e convicção, não em algo novo, não em algo que ainda vai acontecer, algo que já aconteceu. A obra de Cristo, a obra de Deus no mundo. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, que muitos cristãos, e na maioria deles judeus, eram perseguidos pelos nazistas, eles tentavam fugir, se esconder em catatumbas, em cavernas. E a história registra que em uma dessas cavernas, catatumbas, alguém escreveu, registrou lá nela, as seguintes informações: eu creio no sol, mesmo quando ele não está brilhando. Eu creio no amor, mesmo quando não o sinto. E a terceira frase dizia: eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Quando tudo parece difícil, como era no caso de Abacuque, que não tinha saída, e para o desespero dele, quando Deus quebra o silêncio e diz tudo o que ele diz, a impressão que se dá é que eu não estou vendo o poder de Deus, fazendo uma comparação com o sol, eu não estou sentindo o amor de Deus, e eu não estou ouvindo a voz de Deus em resposta como eu gostaria de ouvir. Mas o que é justo e vive pela fé, ele confia. Aí eu parafraseio para a nossa vida cotidiana aqui, não é? Quando nós estamos no inverno, que passa 2, 3, 4 dias, tudo nublado, a gente não vê uma ponta do raio do sol, a gente tem certeza, a gente tem convicção que o sol continua onde ele sempre esteve.
O justo que vive pela fé, representado aqui por Abacuque, meus irmãos, é isso. Mesmo que a dificuldade, a injustiça, a opressão, a perseguição, tudo de ruim que possa acontecer, aflições, que possa acontecer no mundo, Deus continua no mesmo lugar de sempre. Na eternidade da eternidade, no seu trono soberano. Deus continua em ação a sua criação. O seu poder está sendo manifestado. O seu amor está sendo manifestado. Essa é a percepção de Abacuque aqui. Principalmente no capítulo 3, nele todo. Então aqui inicia e dá-se, caminhando para o fim, a última parte do livro, que agora não é mais uma oração de pedido de ajuda, não é mais uma oração de queixa, não é mais uma oração de querer entender, mas é uma oração daquele que sossega e descansa no Senhor. Em outras palavras, Abacuque vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. O nosso texto de Abacuque, no capítulo 2, terminou dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque agora falando é uma forma de silenciar diante de Deus, em dizer: Senhor, eu entendi, pode fazer, faça a tua vontade. E no verso 2, ele vai fazer 3 pedidos ao Senhor, que mostra a total submissão, a total compreensão, mesmo em um contexto muito difícil. Abacuque faz 3 pedidos, e é assim que nós vamos dividir o nosso texto. Ele faz 3 pedidos. O primeiro deles: aviva, Senhor. O segundo, meus irmãos, ele vai pedir ao Senhor: manifesta a tua glória. Aviva, Senhor, manifesta a tua glória. E a terceira: tenha misericórdia. Está aí tudo no verso 2. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer isso, quando eu fico maravilhado. Aqui é mais um texto dos mais maravilhosos que a gente pode encontrar na Escritura. A oração desse homem, meus irmãos, não se esqueça, meus irmãos, é um homem que vivenciou o braço de justiça de Deus no mundo. Deus pegando o pior povo daquela época, o pior povo, para fazer juízo sobre os seus, um juízo de disciplina, para levá-los ao amadurecimento. E esse Deus depois vai usar outros reinos, os medos e os persas, para servir de juízo. Agora, de juízo, não de disciplina, de juízo para destruição, banimento daqueles pelos quais Deus usou em outro momento para ser a sua vara de disciplina. Então, meus irmãos, pense por um minuto. É uma época das mais difíceis. É o tipo de relacionamento com Deus que só suporta isso quem de fato vive pela fé em Deus. Como é que ele começa esse texto? É a primeira vez aqui que ele se chama de profeta. Oração do profeta Abacuque. É Abacuque levando a sua chamada, não é? A adoração a Deus. Lembrando que ele tinha acabado de ouvir: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A palavra oração aí, meus irmãos,
ela faz link com a palavra canto e faz link lá no final, no último verso, que vai aparecer a palavra canto. Por isso que a maioria dos comentaristas acredita que isso aqui era um cântico, um salmo, que era cantado pelo povo de Deus na liturgia de culto, não é? Pelo que diz no final lá, ó, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então não tem dúvida aqui, para a maioria dos estudiosos, que aqui é uma oração de adoração. Por mais que ele peça, mas ele pede baseado em uma total submissão e devoção ao Deus que é soberano. Lembra no sermão passado que mesmo ele sem entender tudo, ele quando vai orar para questionar a Deus, a ação de Deus, ele chama os atributos da eternidade de Deus, da glória de Deus, do conhecimento de Deus, e por aí vai. A palavra canto provavelmente se refere a uma forma musical específica, que não dá para saber qual é. Mas lembra muito quando se lê o Salmo 7, o verso 1. Lembra muito. Por isso alguns acreditam que Abacuque, ele era da tribo de Levi, ele era um sacerdote. Essa introdução é como se Deus estivesse querendo dizer por Abacuque aqueles, e agora com certeza para nós, que um tipo de oração do justo que vive por fé em meio a dificuldades é sempre em adorar a Deus, e não murmurar, e não colocar Deus contra a parede, e não questionar Deus, mas simplesmente se render e dizer, seja feita a tua vontade, que é exatamente isso que os 3 pedidos de Abacuque vão estar aqui no verso 2. Presta atenção, irmãos. Para que ele introduza os pedidos dele, olha a reverência, por isso o nosso tema, reverência a Deus. Olha a reverência desse profeta na sua adoração a Deus. Olha o que é que ele escreve aqui. Senhor, Yahvé, Todo-Poderoso, aquele que não existe maior, que faz lembrar, quando eles escutam essa palavra, o Deus da aliança, o Deus que tem um pacto com o seu povo, um Deus que não é filho de homem para que se arrependa, nem minta. Ele diz, Senhor, tenho ouvido a tua fama. Na minha versão, aparece a palavra fama. Talvez na sua, ou apareça declaração, palavra ou feitos. A sua pode estar assim, Senhor, tenho ouvido a tua palavra. Senhor, tenho ouvido as tuas declarações. Senhor, tenho ouvido os teus feitos. Você junta essas 3 palavras, que ela quer dizer, por isso que eu acho que a minha é mais, que chega mais assim perto do que a palavra no original significa, fama. Quando o Abacuque está falando isso, e quando o povo está ouvindo isso, o que Deus quer causar, através de Abacuque naquelas pessoas, é que eles evoquem ao passado e lembrem, lá do Êxodo, das maravilhas de Deus, o braço de justiça de Deus sobre o Egito, sobre Faraó, o braço de justiça de Deus disciplinando o povo, do qual Moisés foi disciplinado, meus irmãos. Moisés não entrou na terra prometida. Vocês conhecem a história. O povo está com sede. Vai lá e fala a rocha. Moisés bate na rocha. Por causa disso ele não entra. Vai entender, né, irmãos? Vai entender. Ele não entra. Aí, nós já aprendemos, Deus não é injusto, Deus é justo. Então, quando ele fala isso, Senhor, tenho ouvido a tua fama, tenho ouvido os teus feitos, tenho ouvido, Senhor, como tu é poderoso. E quando ele fala isso, meus irmãos, ele não está falando o que o Senhor fez através dos caldeus e depois pelos medos e os persas, porque isso ainda ia acontecer. Quando ele entende
quem é o Deus dele de fato, aí ele se lembra do passado e quer que aqueles que estão ali junto dele se lembrem também. E essa palavra ficou aqui eternizada para que eu e você nos lembremos que Deus é todo poderoso. Deus tem o controle de tudo. Nós aprendemos aqui no Deus da providência que uma das coisas que Deus sempre requereu desde o início é que todos soubessem quem é Ele. Deus quer ser famoso, sempre quis ser famoso. Acho que é por isso que os homens buscam tanto fama, porque querem ser Deus. Mas os homens são imperfeitos, Deus não é imperfeito, Deus não é egoísta, Deus não é um megalomaníaco. Deus é Deus. E desde o começo, lá em Gênesis, Deus disse: vai e diga quem eu sou, o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diga para todo mundo, cria um povo e diz, diga para as nações, que não existe um Deus além de mim. Eu vou estabelecer isso em lei. Aí colocou lá as leis, e depois resumiu em 10 mandamentos. Não faça imagem de escultura, só existe um Deus, não existe outro. Então, quando o profeta começa a adorar a Deus, ele começa a fazer propaganda de Deus. Deus é famoso. Deus, eu tenho ouvido acerca da tua fama. Repito, irmãos, quando ele fala isso, ele está evocando o êxodo, a saída do povo, as 10 pragas, a caminhada no povo, 40 anos no deserto, e Deus não deixando faltar roupa, comida, bebida. Deus protegendo durante o dia, protegendo durante a noite, os guardando. Tudo estava no controle de Deus. E aí, como é que ele se sente quando ele lembra, quando ele evoca esse Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, tão majestoso? Olha o que ele diz aqui, eu me sinto alarmado. Alarmado. No original dá a ideia de temor, reverência, tremor. E nós aprendemos que esse termo é usado em Provérbios 1:7, que dá a entender de respeito, veneração, entendeu? Não é medo de sair correndo, é aquele medo de quão glorioso ele é, que a gente não tem outra coisa a fazer a não ser se dobrar e depender, porque é um tipo de glória que o homem consegue arrancar de outro. Esse final de semana estava tendo um showzão lá no Rio de Janeiro de uma mulher que é gaga. E vocês devem ter visto, né? Que vocês vivem no mesmo mundo que eu, rede social. Gente venerando ela. Gente com mais de 3 dias na frente do hotel, esperando só para ver ela dar um tchauzinho. Aí gente, para não perder o lugar, para não perder o flash, usando fralda descartável. Mas parece que ela nem apareceu. Foi aparecer só no show. E quando ela apareceu no show, aí pastor, só assistiu? Meus irmãos, eu gosto de música. E quando eu boto o fone, eu não vejo nada, só vejo a música aqui nos meus ouvidos. É um negócio fora do normal, irmãos. É um negócio de primeiro mundo, musicalmente falando. Mas é uma depravação desgraçada. Mas a câmera passava, assistia algumas músicas. Passava e via lá o povo se prostrando. E quando ela dava certo dela olhar assim e coincidia, de tipo ela estar olhando para alguém, as pessoas caíam no chão e eram... se as pessoas fazem isso, quanto mais nós não devemos fazer a Deus. A reverência é isso que o homem tenta copiar para si. A reverência nunca é, o temor de Deus verdadeiro nunca é para nos afastar dele. É isso. Olha como é diferente, né, irmãos? Como agora essa comunhão, esse diálogo do profeta, que é diferente de todos os outros. Normalmente Deus fala, o profeta entrega. Aqui é o profeta falando com Deus e Deus falando com o profeta. E o profeta diz isso: Senhor, ouvi tua fama, eu escutei, eu sei que tu é famoso, e quando eu escuto isso, Senhor, eu me prostro. Eu te glorifico, como diz Apocalipse 1:17, e como diz Isaías, dá glória a Deus. Eu te glorifico. Reverência a Deus é glorificar a Deus, é saber quem é Deus e saber quem nós somos. Isaías retrata muito bem isso. Senhor, eu vou perecer agora, eu vou morrer agora, porque eu sou pecador. Não tem como um pecador conseguir ficar diante de ti. Eu vou morrer.
Essa é a sensação da verdadeira reverência. É correr para reconhecer o pecado e não sair com medo de Deus. É o que Abacuque está fazendo aqui agora, meus irmãos. Senhor, me sinto alarmado. E aí ele vem, depois desse contexto. Senhor, eu estou te adorando. Isso é uma canção de adoração a ti. Senhor, eu estou de pé, não sei, né? Eu imagino, eu estou de pé orando, mas meu espírito está prostrado diante de ti. Tamanha a tua glória. O que foi que levou ele? O que foi, meus irmãos? A pergunta é essa. O que foi que levou Abacuque a dizer, no verso 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ou seja, em reverência, em submissão, em respeito a ti. O que foi que ele viu? Ele viu um milagre? Ele viu morto ressuscitar? Ele viu pobre ficar rico? Ele viu enfermo ser curado? Não, irmãos. Ele ouviu dizer da boca de Deus, eu vou castigar o meu povo e depois eu vou castigar aqueles que castigaram o meu povo. Ponto. Ele ouviu isso. Discurso difícil. Mas foi esse discurso que o fez, o que inspirou ele dizer isso, e logo depois disso, meus irmãos, ele vem com o primeiro pedido. E esse primeiro pedido dele, meus irmãos, é totalmente contraditório acerca do assunto sobre avivamento. Muitas igrejas fazem impactos, campanhas por avivamento. O que ele está pedindo aqui é avivamento. Olha aí, ó. Primeiro pedido dele, ó. Aviva a tua obra, ó Senhor, Deus da aliança. Aviva a tua obra, ó Senhor Todo-Poderoso. Aviva a tua obra. A palavra aí, meus irmãos, pode ser entendida. Dá vida, renova, revive. Então eu vou fazer aqui uma prática que eu costumo fazer quando estou dando aula. Eu vou substituir a palavra para esses outros significados. E vou ler do contrário, né? Senhor, dá vida à tua obra. Senhor, renova a tua obra. Senhor, reavive a tua obra. Agora a pergunta que não quer calar, irmãos. Que obra é essa? Que Abacuque está orando em adoração, em reverência, em temor. Que obra é essa que ele está pedindo para que o Senhor dê vida, renove, reviva? E é um imperativo passivo. Para você entender isso, é como na oração de Abacuque, Deus o está inspirando a dar ordem a ele mesmo, ao próprio Deus. Entendeu, irmãos? Não é o homem que está dando ordem a Deus. É Deus que está dando ordem a ele mesmo através do homem, fazendo-o pedir isso. Que coisa louca, irmãos. Olha como Deus é soberano. Essa é a oração verdadeira. Não é a oração segundo a nossa vontade, é a oração segundo a vontade de Deus. Ele está pedindo, meus irmãos, por aquilo que ele questionou no capítulo 2. A obra aqui, meus irmãos, está aqui, ó. Volte aí. Volte o capítulo aí que você vai perceber que obra é essa. Capítulo 1, verso 5. Essa é a obra que ele está pedindo para reavivar, dar vida, renovar. Porque Deus fez isso em outros tempos. Deus fez isso essa mesma obra através da Síria. Está aí, ó. Verso 5 do capítulo 1. Ó. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Ou seja, tenham reverência, tenham temor. É o que Abacuque está tendo. Porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Aí depois ele vai
questiona Deus, e agora ele está dizendo com todas as letras, meus irmãos: Senhor, cumpra essa obra. Cumpra essa obra, Senhor. Que obra é essa? 2 juízos de Deus. A obra são 2 juízos de Deus. Juízo sobre o seu povo, para disciplinar, e juízo para destruir os babilônicos, os caldeus. É isso que ele está pedindo. Senhor, aviva a tua obra. Aí você vai olhar para a maior parte das igrejas hoje, que pede para Deus avivar a obra, o que é que eles linkam com avivamento? O que é que eles linkam? Uma igreja bem alegre, pessoal na coreografia dançando, para a glória do Senhor, avivamento, uma igreja avivada, lá tem grupo, dança. É um pessoal correndo. A vontade tão grande de falar aquele negócio, todo mundo está falando, mas não vou falar, irmãos. Vou dar base para ele, não. É avivamento aqui dali. Entendeu? Aqui, graças a Deus, a Igreja Bíblica Monte Sião sabe que avivamento nunca é produzido pela igreja. É sempre por Deus. O que a igreja tem que fazer é reconhecer. Abacuque reconheceu. Então, para você entender, o que Deus disse que ia fazer e fez, que está no capítulo 1 e está no capítulo 2, do verso 6, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Capítulo 1, direcionado a seu povo. Capítulo 2, direcionado ao povo que ele levantou. Que Deus disse aqui é avivamento. É a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Acredita, irmãos? Está aí o texto, não deixa eu mentir. Aviva a tua obra, ó Senhor. Seus feitos poderosos do passado. Isso indica que a oração de Abacuque não é para mudar os planos de Deus, mas para que ele continue agindo como sempre agiu. No Êxodo, Faraó, ali era um avivamento. Deus matando todo o exército de Faraó, pegando o seu povo e levando, e depois Deus indo, deixando aqueles que desobedeciam a ele, como diz Paulo em Coríntios, foram ficando pelo meio do caminho. Era avivamento. Era avivamento. E quando ele diz aviva a tua obra, ele também está lembrando da Síria, que Deus levantou e aniquilou o reino do norte, deixando alguns remanescentes. Mas hoje não se tem mais notícia. Hoje o povo de Deus, na antiguidade, é conhecido como judeus. A única tribo que foi exatamente essa daqui, que foi exilada pelos babilônicos. Então veja, meus irmãos, que contradição para muitas pessoas. Avivamento, segundo a Bíblia, é sempre obra de Deus. E avivamento, segundo a Bíblia, é muito mais Deus exercendo o juízo do que derramando dons, salvação, gente se convertendo. É um avivamento. Não deixa de ser. É um avivamento, não deixa de ser. Certo? Mas todo avivamento, faça uma pesquisa. Aqui os irmãos já têm mais ou menos a ideia, porque eu já dei aulas aqui sobre isso, sobre avivamento. Avivamento sempre veio depois de um grande sinal de juízo sobre a humanidade. Um dos avivamentos mais famosos é o de Jonathan Edwards. Vá lá ver o contexto, como é que estava. A embriaguez, a prostituição, o roubo, a opressão, crescendo. Aí Deus vem, age, salva. Mas não é só alegria, é dor. Por quê, irmãos? Porque esse é o símbolo da cruz. Não existe salvação sem dor. Não existe salvação sem confronto. Não existe salvação sem quebrar pensamentos, ideias, confortos. Não tem. E é impressionante, não é, irmãos? Um indivíduo que até então vinha dizendo, Senhor, grito, violência, e tu não está vendo? Aí o Senhor responde, olha, vou pegar os caldeus. Verso 5, a gente lê no capítulo 1. É minha obra, eu vou fazer isso aqui. Mas, Senhor, aí ele se queixa, Senhor, tu és eterno, tu és isso, tu és aquilo outro. Tu vai pegar um pior para isso aqui?
Aí Deus vai e responde a ele: não se preocupe, eu sei diferenciar quem é o justo e quem não é o injusto. Eu sei diferenciar. Lembra que eu disse? Deus disse isso no capítulo 2 para que não fique dúvida. Que o povo de Deus não foi salvo porque eles eram justos por si só. Eles foram salvos porque Deus, na pessoa de Cristo, mesmo Cristo ainda não estando lá, os havia justificado. Porque se fosse por merecimento mesmo, tudo ia ser aniquilado. Abacuque entendeu. Entendeu quando Deus disse: e como é que você tem que se virar com essas minhas duas respostas? É sabendo que eu trato. É isso que está aqui, irmãos, ó. Parte A do verso 4 do capítulo 2. Deus está dizendo: eis que a sua alma está orgulhosa. Eu sei quem é o arrogante, eu sei quem é o soberbo, os caldeus. A sua alma não é reta em mim. Mas você, meu justo, você vai ver por fé. Não é do jeito que você quer, não. Não é pensando positivo, não. É pensando nos meus pensamentos. Eu orando segundo a minha vontade. Pronto. Está aqui, o homem fez isso. E fez de uma forma magnífica, em adoração ao Senhor. Senhor, tu é famoso mesmo, hein? Tu não muda mesmo, hein? A gente que vacila, tu és o mesmo de sempre. Então aviva, Senhor, a tua obra. Aviva. A oração do profeta não é casual, mas é litúrgica, é um canto de expressão pública de fé. Ele não teme apenas a calamidade, mas ele olha para tudo isso e se rende à glória de Deus. Por isso esse alarmado, a reverência. Isso parece muito com o que está escrito em Salmos 119 e 120, que diz assim, ó: o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Repito, não é temor de correr com medo, é de reverência, de respeito. É daquele espanto de, meu Deus, como tu é grande. Que coisa magnífica. Mas ele não para aí, ó. A oração dele aqui de adoração, ela também é escatológica, ela aponta para o futuro. Ele vai dizer o seguinte agora, irmãos, ó. Nosso segundo ponto, ó. Manifesta a tua glória. Que é exatamente o que está no verso 14 do capítulo 2. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, faz isso. Faz o povo ver quem tu é. Aí ele diz, ó, no decorrer dos anos, porque ele sabe que vai acontecer, ele está certo que essa obra, que obra? Os dois juízos de Deus vai acontecer. Deus vai punir o povo dele vai ser levado, vai perder casa, vai perder terra, vai perder o privilégio de adorar ele no templo, vai perder tudo, vai passar 70 anos no exílio. E depois o Senhor vai destruir aqueles que ele usou para destruir o seu povo. Por isso ele diz isso, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze conhecida a tua obra, que é a tua glória. Então a segunda súplica é por compreensão espiritual, é por maturidade espiritual, tornar conhecida, revelada, é a glória de Deus, é outro imperativo. O profeta quer que os atos de Deus não sejam apenas feitos, mas reconhecidos. Que era exatamente o que Deus sempre quis. Quando acontecer isso aqui, foi Deus que fez. Por isso, meus irmãos, a gente não deve ter medo de dizer. Não é? Quando acontece uma tragédia, uma desgraça. Aí tem gente que quer defender Deus e diz assim, não, isso aí não foi Deus não, isso foi o homem. Foi Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo. Aquilo que eu vou sempre estar repetindo para os irmãos quando falar nessa doutrina da soberania, do poder de Deus. Deus se torna pior se a gente disser, não foi Deus não. Então, ele podia impedir, não impediu? Então Deus se torna mal com o, irmãos. Os irmãos, a maioria não vão entender, né? Mas a minoria está comigo, né? Mas se eu entendo, não é Deus que está fazendo, e eu sei que Deus não é mal, é porque Deus está dirigindo a história, Ele está no controle da história. Isso não é para trazer desespero, é para trazer o que trouxe para esse homem aqui, irmãos. Devoção, reverência, ao ponto de que a sua segunda petição está de acordo com a primeira. Ele não está pedindo para Deus mudar o plano. Senhor, faça assim, faça assado.
Ele está pedindo, Deus, faça mesmo a sua obra, e faça de um jeito que não só outros justos, como eu, percebam, mas o mundo, as nações, percebam quão tu é glorioso, quão tu és poderoso, o quão não existe outro igual a ti. Isso é uma chamada de avivamento, meus irmãos. Então, em hipótese alguma, a gente vai achar que avivamento é simplesmente uma igreja mais feliz, uma igreja mais alegre, uma igreja que faz transparecer ali para os outros a manifestação dos dons. Cuidado, que tudo isso pode ser uma falsa graça, uma graça sem graça. Deus não está no meio daquele negócio ali, não. Então, Abacuque pede não só renovação para o seu povo, através da obra de Deus de juízo, mas ele pede que, em hipótese alguma, alguém deixe de perceber quem é esse Deus de Abacuque, quem é esse Deus glorioso, que é o dono do céu, da terra, do mar, da prata, do ouro, de tudo. A terra é dele, ele fez para a glória dele, não foi para a glória do homem. E se o homem recebe alguma glória, sobre ele pesa uma atitude de juízo de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas aí ele vem para o terceiro pedido. E também não é para que Deus mude. Mas aí mostra, meus irmãos, que Abacuque era um homem como eu e você. Por mais que ele visse que Deus é glorioso, que Deus vai fazer o que ele faz, e que no final vai dar tudo certo. E nós sabemos mais que Abacuque, que nós temos Apocalipse, que diz que todo joelho se dobrará. Aquele que não agora reconhece a soberania de Deus, o Deus poderoso, a fama de Deus, a ponto de reverenciá-lo, em respeito, em devoção e se prostrar diante dele, Apocalipse diz que no grande dia final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Até lá, meus irmãos, mesmo que a gente tenha essa consciência, a gente teme. E a prova da humanidade desse homem, ou seja, que ele não é um anjo, que ele pode ser copiado por mim e por você, assim como ele mostrou que ele era o justo que vive por fé, aqui ele diz no seu último pedido: Senhor, faça tudo isso. Derrama a tua ira, porque ele está dizendo, na tua ira, ele, em hipótese alguma, ele quer mudar. Ele não diz, Senhor, fique menos irado. Senhor, aguarde mais um tempo. Não. Porque ele acabou de dizer, aviva, faça, Senhor. E faça de um jeito que todos vejam como tu é glorioso, como tu é poderoso. Mas na tua ira, olha o que ele diz aí, ó. Lembra da misericórdia. A palavra no hebraico para ira, ela dá a ideia de agitação, comoção, indignação. Não é apenas uma ira passiva, mas um juízo ativo de Deus contra o pecado. É a ira santa, justa, e já havia sido anunciada. Não pode ser revogada, ela vai ser derramada. Entendeu? Não tem como. Vai ser. Por isso ele disse, aviva. Imperativo, aviva. Por isso ele disse, manifesta. Aí ele pede, lembra. E esse verbo aí, lembra, a ideia dele, meus irmãos, não é de lembrar de uma coisa, mas é ter na memória, é estar ali, entendeu? Deixa eu ver se eu explico melhor isso. É tipo, o que ele quer que Deus faça é o que ele falou que fez no verso 7.
tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ele tem na lembrança, ele não lembrou, ele tem na lembrança de quem Deus é. Ele tem na lembrança o que Deus fez no Êxodo. Ele tem na lembrança o que Deus fez com a Síria. Aí agora ele olha para Deus e pede para que Deus lembre, tenha na memória, que quando ele agiu lá com Faraó, ele teve misericórdia de alguns. Quando ele agiu com a Síria, através da Síria, ele teve misericórdia de alguns. Nós vimos aqui o remanescente. E agora ele está dizendo, Senhor, o que eu entendo de forma prática era, Senhor, tu vai derramar teu juízo, o teu povo vai sofrer, e muitos dele vão ser mortos. Mas, Senhor, tem misericórdia da família do fulano. Se tu vai derramar a tua justiça ali, a tua ira, de disciplina, através dos caldeus, Senhor, não mata o marido, não. Ou não mata o filho, não. Não leva todos os filhos, leva só um. É mais ou menos essa ideia, porque foi uma carnificina, meus irmãos. Quando o exército da Babilônia chegou para pegar o povo, para levar para o exílio, para passar 70 anos, não foi com licença, saiu das suas casas, vocês vão agora morar com a gente, vocês vão ser escravos da gente lá na Babilônia. Não foi assim, foi guerra, entendeu? Foi pessoas fugindo, pessoas sendo massacradas, pessoas sendo mortas com requintes de crueldade. Está nas escrituras, irmãos. Aí ele pede, Senhor, lembra, que sempre quando tu agiu, a tua misericórdia andava junto. É aquilo que eu já disse, irmão. A mão de Deus, quando ela desce com poder. E ao mesmo tempo que ela faz justiça, juízo, ela também é graciosa. Ela é misericordiosa. Perceba que no meio de uma adoração, de um indivíduo que está no meio ao caos que vai piorar, ele ainda não está, ele vai viver. Ele recebeu a profecia do Senhor, de que Deus ia castigar o seu povo, e depois ia castigar aqueles pelos quais ele levantou para castigar o povo. Abacuque ia viver isso. E ele ora dessa maneira, pedindo a Deus que lembre da misericórdia do Senhor. Então vejam, meus irmãos, a oração de adoração dele, resumindo, meus irmãos, foi: aviva, faze-a, lembra. Aviva a tua obra, juízo de Deus, faze conhecida para todos que não existe um Deus tão soberano e tão poderoso como tu. Mas, Senhor, tem misericórdia quando isso acontecer. No tempo da tua perturbação, ira, da tua incomodação, do teu juízo, tem misericórdia, Senhor. Abacuque reconhece que Deus julga com justiça, mas apela para a natureza, o atributo da misericórdia de Deus. Aí eu repito aqui o que eu falei na EBD. Davi, quando teve o juízo de Deus sobre a vida dele, 1 Crônicas 21:3, é oferecido a Davi 3 possibilidades: 3 anos de fome, 3 meses sobre a espada do inimigo, 3 dias sobre a espada do Senhor, que era a peste. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. Deus estava envolvido em todas as 3. Em todas as 3. Deus ia levantar a natureza contra o tempo de Davi, ia haver uma grande fome. Ou Deus ia levantar os seus inimigos para perseguir Davi, como levantou aqui para perseguir o seu povo, muito tempo depois de Davi. E Davi, sabendo Deus, a fama do Deus que ele tem, assim, ó, Deus é justo, eu mereço. Então prefiro 1000 vezes cair na mão do juízo de Deus disciplinatório do que cair na mão de Deus de juízo para aniquilação na mão dos outros. Isso faz lembrar também Jeremias 3:22.
Depois de um lamento de dizer, ô vida miserável essa minha. Se era para ser assim, por que o Senhor deixou eu nascer? Se eu ia viver um tempo tão difícil, os meus me perseguindo, me colocando à semelhança de José dentro de um buraco. Isso é vida. Até que, como no salmista lá, aquele indivíduo que os pés dele estavam para se desviar quando ele via só desgraça na vida dele e só bênção na vida do ímpio, os dois, Davi, Abacuque, todos nós, precisamos ter um encontro desses aí. Aí Abacuque, quando tem, ou Jeremias, quando tem, ele diz isso aí. Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E, na continuação, ele vai dizer, porque ela se renova a cada dia. Então, meus irmãos, partindo para o final, a oração de Abacuque torna-se modelo para o povo de Deus em qualquer época de juízo. Porque nós temos um texto, em 1 Pedro 4,17, que diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Muita gente não se liga nisso, não é? Deus, quando vai agir com justiça e juízo, ele começa pela sua casa. Está aqui Abacuque. Começou pela casa dele. Depois ele foi tratar. Entendeu? Deus não, eu vou consertar o mundo para o meu povo ser consertado. Não, eu vou consertar o meu povo. Eles eram para ser exemplo para o mundo. Então eles vão apanhar porque não estão sendo luz. Entendeu aí, crente? Quer ser luz? Viva na graça verdadeira, hein? Não na graça sem graça. Então, concluindo, irmãos. Abacuque 3:1-2 é um clímax espiritual. O profeta que antes se debatia em angústia diante do silêncio de Deus, capítulo 1, agora em reverência e confiança, ele compreende que a fama de Deus produz temor reverente. A obra de Deus pode e deve ser reavivada, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em meio à ira justa, o coração de Deus está cheio de misericórdia. Abacuque nos ensina, o temor de Deus não nos afasta dele, nos leva a orar. O juízo de Deus não é o fim da história, há esperança. A ira de Deus não anula a sua graça, há misericórdia para os que creem. Então o que é que eu tenho que fazer? E você? A semelhança de Abacuque, busque conhecer o Deus famoso da Bíblia. E assim, devote a Ele reverência, respeito, dedicação, prioridade. Ore para que Deus manifeste a sua justiça em nós e no mundo. Ore, que para nós vai gerar, mesmo que doa, vai gerar amadurecimento, fortalecimento. E nessa oração, não descreia. Deus continua misericordioso. Então, que a minha oração, a sua oração seja, Senhor, aviva. Senhor, manifesta a tua glória. Senhor, tem misericórdia. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, te dou graças